Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos abrir o nosso coração para que, fortalecidos pela coragem de Jesus Cristo, sejamos suas testemunhas em todas as circunstâncias. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 6, versículo 12 a 28. Daniel, capítulo 6, versículo 12 a 28. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinante o edito, pelo qual o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-los, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Então naqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei de medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: ó teu Deus, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, sobre Daniel, né, a fidelidade de Daniel, a sua coerência de vida, né, com confiança, a sua confiança em Deus, né, que levou o próprio rei, né, também a converter-se, né. Então, Daniel foi um homem sem medo de professar a sua fé, né, de ser fiel à sua vida, né, mesmo sendo ameaçado, né, ele não temeu, né, ele não temeu, né, mostrar realmente que confiava em Deus, né, ele não temeu, né, de anunciar a palavra de Deus, né, então que a gente também possa, a exemplo de Daniel,
também professar a nossa fé em Deus, né? Sem medo das adversidades, sem medo dos obstáculos, porque Deus está conosco, Deus nos ajuda a superar tudo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 28. Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angustiada das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão no mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós constatamos, hoje em dia, de um modo muito, acentuado, a mentalidade, da soberania humana, e até a gente percebe uma preparação para um mundo sem Deus, infelizmente, onde a criatura humana ocupará o lugar de Deus, Então, infelizmente, esse é o pensamento de muitos, que no fim contestarão justamente o contrário, O mundo precisa de Deus e muito, Nós precisamos de Deus, Então, que nós também, possamos professar a nossa fé em Deus, O mundo é de Deus. Um dia Jesus Cristo virá, Um dia Jesus Cristo virá mais uma vez, Então, nós, se vivemos segundo os seus conselhos, em comunhão de coração com Ele, então a sua vinda, a sua nova vinda, será libertação e alegria para nós. Então, que a gente possa sempre cada vez mais anunciar isso a todos, Cristo deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia e virá mais uma vez, A gente não sabe o dia e a hora, Então, Jesus, ele pede, para que a gente, vigie, que a gente fique atento, e que a gente possa também nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço do Evangelho de Cristo e professar a nossa fé, depositar a nossa confiança em Deus, tá certo? Então, porque como a gente sabe, Deus sem a gente continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.